Esta passagem de Isaías 9, ela é uma profecia, né? O profeta aqui, ele profetiza ali a terra de Zebulon e Naftali. Israel, ele passou por muitas dominações, muitos povos dominaram Israel. Os egípcios, os babilônios, os persas, os gregos, os romanos, que foi a última dominação de Israel, foram os romanos, no qual Jesus nasceu dentro desse período. Os romanos é que estavam ali com seu jugo pesado sobre Israel. Israel foi um povo que a palavra de Deus diz que ele se prostituiu diante de outros deuses. Também os sírios também, né? Os sírios, ele invadiu ali a Judéia, Canaã, Galileia, né? Que fala que a Galileia é dos gentios. Gentios somos nós. Gentios eram povos que não eram judeus, que não faziam parte das tribos de Israel. Aqui, Naftali e Zebulon são dois filhos de Jacó. São duas tribos, Naftali e Zebulon. E aqui o que é que diz aqui a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que Jesus ia chegar ali naquelas terras, no tempo prometido por Deus. E assim foi feito. Nós lemos aqui na pregação de quarta-feira passada, nós lemos a respeito de uma passagem que Jesus pergunta aos seus discípulos quem ele achava que ele era. E aí Pedro fala, o Espírito Santo de Deus, com a sabedoria que Deus deu a ele naquela hora, ele diz: tu és o Filho de Deus, o Cristo. Aí Jesus diz a ele: muito bem, Pedro, não foi os homens que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu, que te revelou. E então, ali naquela passagem, ele diz: tu és pedra, sobre essa pedra edificarei minha igreja. É lá em Mateus 16. O que é que acontece? Naquele horário ali, naquela hora que eles iam ali, Jesus estava lá em Filipe de Cesareia, num local chamado Banhas, que é a nascente do Rio Jordão, lá no Monte Hermon, certo? E é fronteira com a Líbia, lá é fronteira com a Líbia e fronteira com outro país que eu não estou lembrado aqui no momento. Faz fronteira com os gentios, mas aquela região, Galileia dos gentios, ela era uma... antes das invasões, ela pertencia a Israel. Naquele momento ali, estava sob o jugo romano, como eu já falei, certo? Então, existe aí até hoje, lá no Monte Hermon, é um monte rochoso, onde os gregos, a cultura helenística, através ali da dominação dos grego-macedônicos, no caso Alexandre o Grande, né, que foi um grande imperador ali daquelas regiões, foi um dos maiores conquistadores da época, antes de Jesus, uns 300 anos antes de Jesus. E ele conquistou aquilo tudo. Conquistou tudo. E fez o sincretismo, porque Alexandre, ele dominava os países, mas ele deixava o povo
com a sua religião, com a sua cultura, mas ele penetrava com a cultura dele. Ele levou os deuses dele, ele levou a religião dele para aquelas terras. E, meus amados, ali, Jesus vai dizer assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus, naquela hora, ele estava diante do local chamado Portas do Inferno. Esse local é chamado Portas do Inferno. Panias é um termo grego que ele quer dizer Pan. Pan era um deus pagão. Esse deus pagão nós vivemos até hoje. Hoje nós podemos chamar de Baphomet. Eu não sei se vocês já viram, que é o deus da maçonaria. Ele é o sátiro e ele é também Capricórnio da astrologia, né? Os signos. Então, essa cultura helenística, ela trouxe para Israel todo esse prejuízo. Mas aqui, a palavra de Deus vai dizer que ali, a terra de Zebulon e Naphtali, terra de sombra, né? Lá em Mateus também, 4, ele vai falar, ele vai repetir o que Isaías diz, que Naphtali, né? A terra se tornou desprezível. O povo não ia lá, judeu não ia lá, por conta das abominações que existia lá. Com certeza, os seus discípulos e apóstolos naquele dia, eles estavam assim, com certo receio, porque ali era local de sacrifício humano, ali era local de culto pagão, vários deuses, a gente chama panteão. Panteão é uma união de vários deuses, é o panteão romano, o panteão grego, que é a cultura daquela época. Eles eram teístas, eles tinham vários deuses. Esses deuses eram demônios e até hoje são demônios. Até hoje, os povos em todo o mundo, eles cultuam esses deuses. Esses deuses são cultuados, deuses deuses assírios, deuses da Índia. As pessoas ainda cultuam esses deuses. É o misticismo. A Igreja Católica, ela fez esse sincretismo. Ela se uniu com outras religiões. Por isso, a religião católica, ela não é uma religião bíblica. Ela é antibíblica, porque ela não segue realmente Jesus, com os seus santos, inclusive o sincretismo com a macumba, né? E hoje essa palavra é para que a gente venha estar atento às coisas que nós pegamos, que nós olhamos, que nós estamos perto, porque nós estamos perto de tudo isso. Tudo isso. Inclusive, eu estou trazendo essa palavra porque nós estamos num período chamado período junino. É isso mesmo? Período junino, os romanos dedicavam esse período ao deus, né? Junho. É um deus romano, é um planeta. Júpiter é um deus para eles. Os romanos daquela época eram um deus, né? E nós sabemos que todo deus que não é o nosso Deus verdadeiro, ele é uma potestade, ele é um principado, ele é um demônio. Paulo, ele nas suas cartas, principalmente em Coríntios, ele vai falar, ele vai exortar, ele vai admoestar muito sobre isso.
culto aos ídolos. Culto aos ídolos. Mas não era só naquela época. Não era só em Corintos. Hoje ainda muita gente presta culto aos ídolos. Até os crentes. Até os crentes. Porque nós estamos vendo aí igrejas evangélicas fazendo o arraial de Jesus. Infelizmente. Infelizmente. É o que nós estamos vendo, os evangélicos cultuando, né, pastor? Cultuando outros deuses. Caíram no erro do engano, no erro de Balaão, no erro de Coré, como a palavra de Deus diz. Caíram no erro. Esse povo está enveredando por outro caminho. E a Igreja Santa de Jesus, a Igreja Imaculada, ela não pode cair nesse erro. Ela não pode adorar se prostituir. Eu vou falar a palavra que a Bíblia diz. Se prostituir com outros deuses. Para Deus, você não colocar o Senhor, o Eterno, que os judeus até não pronunciam o nome de Deus. Eles não pronunciam como nós pronunciamos. Por que nós pronunciamos? Porque o Senhor Jesus pronunciava o nome de Deus. Ele teve a ousadia de, perante todos os judeus, ele chamar o nosso Deus de Pai. Era impensável naquela época falar o nome de Deus em público. Era blasfêmia. É por isso que eles crucificaram Jesus como um homem blasfemo, um homem santo e inocente, que não saiu blasfêmia da sua boca. O profeta fala que o santo não viu corrupção. Paulo repete isso. O salmista diz que o santo não pode ver corrupção. Nós temos a corrupção, que é a corrupção da queda de Adão. E a Igreja Santa, a igreja que significa relacionamento direto com a vida comunitária. A igreja vive junto, ora e atua em comum, onde cada um coopera para o bem de todos, e através da construção de uma sociedade cristã e justa, se deduz qual é o sentido de ser igreja. Nós temos que saber qual é o sentido de ser igreja. Nós estamos aqui, nós fomos chamados para adorar ao único Deus e poderoso, o eterno das nossas vidas. Deus levanta homens e mulheres para fazer a sua obra. Ele resgata, ele os chama, ele vocaciona e capacita. Mas você só pode se capacitar aqui, através da palavra, porque ela é como espada de dois gumes, como eu já falei aqui, penetra órgãos, rins, coração, medula, ossos, e vai até o íntimo da alma. A palavra é o nosso alimento diário. É aqui que nós nos firmamos cada vez mais. A fé vem pelo ouvir. O ouvir da pregação. A pregação da palavra de Deus. É esta pregação. Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação? Quem é que dá crédito a essa pregação que eu estou fazendo agora? Os crentes em Jesus. Nós demos crédito a essa pregação, porque o Santo Espírito foi que nos convenceu, através da palavra de Deus,
do pecado, da justiça e do juízo. Porque nós somos pecadores. Todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. Mas João diz que nós temos um advogado fiel, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado fiel. Ele pode perdoar os nossos pecados. Filhinhos, pequeis, mas tens um advogado fiel para perdoar os teus pecados. E é nesse Jesus que nós estamos firmados, é nessa rocha, aonde ali ele disse que edificaria a igreja dele na rocha, que é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós fomos chamados para uma missão, para levar esse evangelho aos perdidos, aos não alcançados. Existe um local que até a Rafaela já falou aqui, que é a janela 1040, que ela é ali Atlântico e Pacífico. Ela pega uma parte da Europa, que se chama de Eurásia, ela pega uma parte da África, Índia, é onde as pessoas não foram alcançadas ainda, é onde o evangelho não pode entrar. Mas mesmo assim, homens corajosos, eles estão lá dando a palavra, mesmo sabendo que se forem pés, eles vão morrer. Na Índia, recentemente, eles queimaram várias igrejas com os crentes dentro. Mas, para a honra e glória do Senhor, o Senhor diz, pode matar o corpo, mas a alma não mata. A alma do crente, o homem não pode matar. A alma do crente, o homem não pode matar. Paulo, quando ele foi ali para a Ásia Menor, que ele foi para Antioquia, que foi a segunda igreja que ficava ali na Síria, ele saiu de Jerusalém, aonde ali Silas foi chamá-lo, onde ele estava lá na cidade dele, trabalhando. Já faziam vários anos que ele estava lá, mas foi o Senhor que trabalhou na vida de Paulo. Ali ele refletiu sobre a vida dele, falou para aqueles que estavam trabalhando com ele ali. Paulo era fabricante de tendas. Então, para fabricar tendas tinha que ter tecido, naquela época tinha que tingir, entendeu? Então ali tinha vários trabalhadores e Paulo foi ali para Tarso, né? Que é a cidade dele, Paulo de Tarso. Paulo era romano, era judeu também. Paulo, ele foi um grande homem, foi um homem plantador de igreja, porque Paulo, ele tinha sabedoria, mas Paulo era um homem ignorante, como todo judeu, e ainda os judeus são, que não acreditam em Jesus, são ignorantes, porque eles acreditam num Deus que esse Deus, ele é um Deus inalcançável, que o homem não pode alcançar Deus. Até pronunciar o nome de Deus é blasfêmia. E aí, o Senhor Jesus aparece ali a Paulo, e Paulo faz uma grande obra, sai plantando igreja, mas Paulo temia. Paulo, das primeiras pisas que ele levou, foi em Efésios. Lá em Damasco mesmo, quando ele se converteu, ele já foi começar a ser perseguido. Já começaram a perseguir, os próprios amigos dele começaram a perseguir, porque Paulo fazia parte da sinagoga, Paulo fazia parte ali dos príncipes. Paulo era um homem de posses, a família de Paulo tinha posses. A Tarso naquela época era uma cidade rica, próspera, era uma cidade de muitas sinagogas que ensinavam também ali as pessoas, e só as pessoas que tinham dinheiro é que tinham ensinamento. E ele estava estudando para ser um mestre da sinagoga, para ser um príncipe da sinagoga. O mestre
Para ele chegar nessa posição de mestre, ele tinha que ter muito ensino. É por isso que Paulo é um dos maiores teólogos que o mundo já viu. Porque Paulo, ele trabalhou muito com as doutrinas. Paulo trabalhou muito na igreja. Ele teve muito trabalho. Você vê Coríntios, é uma delas. Uma das igrejas que dava trabalho. Ele fala que Coríntios tinha os dons espirituais, mas era uma igreja que se envolvia com o mundo, com coisas sacrificadas a ídolos, porque ali fazia parte da cultura helenística. Tinha aquela cultura enraizada na sua vida, a cultura de deuses estranhos, de sacrifícios. Olhe para você ter uma ideia, o deus Moloque, que é da época que Jesus ali, ele andou aqui na terra. O sacrifício de Moloque era uma criança, era uma estátua pegando fogo por dentro, e eles botavam uma criança, e essa criança era assada viva. Sacrifício de criança. Até hoje, meus irmãos, tem ainda sacrifício de criança nessas religiões satânicas. Aqui mesmo existe uma reunião dos pagãos. Existe no mundo todo. Vocês nem imaginam, né? O que é uma religião de pagão. É uma religião de satanista, de pessoas, de jovens. É triste ver. E tem vários adeptos. Todo mês eles se reúnem lá no Labomar da UFC. A UFC abre as portas. Agora vai pedir para fazer uma reunião de crente lá na UFC. Vai fazer, para tu ver o empecilho. Eles vão pedir até teu exame de sangue. Mas chega um satanista lá e eles cedem o espaço. Talvez tenha até comes e bebes. Financiam até os comes e bebes. Entendeu? Então, são religiões que trabalham com orgias, com prostituição, com drogas, com bebedeiras. Este é o sacrifício. Este é o sacrifício deles. É de gnosticismo, que era uma veia filosófica, mas era como se fosse uma religião. Eles não acreditavam que Jesus era Deus. Acreditavam que Jesus era um homem comum. Hoje ainda existe religião que se diz cristã, como são os TJs. Eles não acreditam. Se você disser que Jesus é Deus, eles dizem que não é. Para eles, Jesus não é Deus. Jesus é um homem inspirado por Deus, que Deus enviou para pregar o Evangelho, só isso, como um homem comum. Eles não consideram Jesus Deus, apenas um profeta. Apenas um profeta, que veio à terra como qualquer outro. E no primeiro século, né, que foi aquele século que Jesus veio a este mundo, muitas tendências gregas, como a filosofia, como ali o próprio gnosticismo que eu falei, e outras coisas, né? Porque gnosticismo, ele tem várias tendências, né? Não é só uma coisa só. Eles faziam sexo com animais, era aquela salada. Hoje está aí, é o que nós estamos vendo. É o que nós estamos vendo sendo mostrado. Estava em oculto, mas agora está sendo mostrado nas televisões, na internet, esse povo se mostrando, dizendo quem é, como se diz, saindo do armário. O homossexualismo, está aí a fome da pele aí, todo mundo aí, aquela parada gay, é tudo isso aí.
Então, nós, cristãos, nós não podemos nos envolver de maneira alguma com essas pessoas. Nós temos que se afastar. É um filme que a gente vê, a gente tem que ter cuidado. Posso ver filme? Pode. Mas veja um filme que você não vai ver coisas absurdas, coisa que vai lhe entristecer, que vai mostrar cenas obscenas ali, coisas que não edificam. Veja, nós, membros do Espírito Santo, nós temos que ser inimigos do mundo, porque amigos do mundo é inimigo de Deus. João fala na sua palavra. E ali, quando Jesus foi àquele local, ele foi para dizer que a igreja de Cristo vai prevalecer sobre todas essas coisas, porque já fazem 2000 anos que o inimigo tenta de toda maneira derrubar a igreja, de toda maneira acabar com o nome de Deus, mas ele não vai conseguir, porque a vitória já foi ali decretada na cruz do Calvário, aonde está lá em Gênesis 3:15, chamado de proto-evangelho. O que é o proto-evangelho? O proto-evangelho é a raiz do evangelho, desse evangelho de hoje. Jesus ia morrer na cruz, ferido o calcanhar. Jesus morreu com um prego no calcanhar, gente. Olha só. Morreu com um prego no calcanhar. E aí, ia ferir o calcanhar, mas ele ia pisar na cabeça da serpente. O homem que ia nascer da mulher, a serpente ia ferir o calcanhar dele, mas ele ia pisar na cabeça da serpente. O Senhor, o próprio Deus, falou isso para a serpente, para Adão e Eva. Estavam presentes, o homem estava presente quando Deus falou isso. E agora tu vai trabalhar com o suor do teu rosto, vai comer do suor do teu rosto, vai trabalhar com as tuas mãos. E a maldição entrou no mundo, o pecado. Com o pecado, a doença, a morte. Por isso que Paulo em Romanos diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas existe um Jesus que nos limpa de todo pecado. É esse que nós devemos servir. Servir fielmente. Com o nosso coração voltado para Ele. Esquecer tudo que esse mundo tem. Mas, João diz, mais do que está em mim do que está no mundo. Mais do que está em mim do que está no mundo. O povo viu uma grande luz. Esse povo é nós também. Somos nós. Os gentios vimos a grande luz que é Jesus nas nossas vidas. Outrora, Paulo diz, outrora nós vivíamos algemados no cativeiro de Satanás. E retroceder jamais. A palavra de Deus diz que Deus não se agrada daquele que retrocede. E para você ver um negócio interessante, né? Pânico. Aquele povo vivia em pânico. Aqui ele diz, né? Que era um povo que vivia na obscuridade. Porque ali as jovens, eles eram pegos para fazer sacrifício. As famílias eram perturbadas quanto a isso.
Entrava dentro de uma casa, não tinha lei mesmo. Entrava dentro de uma casa, era a religião do Estado. O Estado e a religião sempre foram juntos nesses governos, né? E aí entrava nas casas, pegava os jovens, as crianças e fazia o sacrifício. Tem um rei na Bíblia, descendente de Davi, Manassés. Ele colocou 2 filhos nos braços de Moloque para morrer queimado. Abominação para Deus. Para você ver, um rei, Manassés, descendente ali da linhagem do rei Davi, fazendo culto a Moloque. O Salomão também fez culto a esses deuses estranhos. É por isso que ele sofreu no final da sua vida. Mas ali o Senhor restitui ali e ele é perdoado. Porque se Salomão não fosse perdoado, o livro dele não estaria aqui. De maneira alguma. Como? Um adorador de outros deuses estaria aqui, mas é porque o Senhor perdoa. O Senhor é grande em perdoar. Ele perdoa aquele que se arrepende. O ladrão da cruz não era boa gente, não. Bom ladrão, não existe bom ladrão. Era um assassino. Matava para roubar, um homicida. Mas ele teve no coração dele arrependimento. E ali ele foi perdoado. O Senhor perdoa. O Senhor perdoa. O inimigo é que acusa. O inimigo é que é o acusador das nossas almas. Porque ele quer confundir. E o povo quer confundir o crente. Dizendo que Jesus não é homem. Dizendo que Jesus não viveu. Dizendo que Jesus era apenas um anjo. Porque tem religião aí, como os mormons, diz que Jesus era um anjo. Se eu não me engano, os TJ também diz que ele era Gabriel, né? Diz que ele é o anjo Gabriel, se eu não me engano. Então, a Igreja Católica não tem mais confusão Babilônia, quer dizer, confusão, do que a Igreja Católica, fazendo confusão de tudo. As pessoas se ajoelhando aos pés de ídolos, né? Fazendo o que não agrada o Senhor, batizando criança que não sabe dizer: eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu quero ser batizado, meu eunuco. O que é que eu faço para ser batizado? Você tem que ter dentro de você o desejo de ser batizado. A igreja presbiteriana batiza, se diz uma igreja cristã evangélica, mas batiza criança. Entendeu? Está dentro do eu. Dentro do eu. Os cristãos, eles erraram, porque ouviram comichões nos ouvidos. Paulo diz: no final dos tempos, muitos ouvirão comichão nos ouvidos e inventam as coisas, em vez de vir para a Bíblia e ler a Bíblia e aprender da Bíblia. Os estatutos, os mandamentos, está aqui. A palavra de Deus que cura, que liberta, que salva. É esta a palavra. Foi Ele que nos deu a palavra. Se não fosse o livro santo, ele não estaria aqui. É o livro mais vendido, é o livro mais lido. Tem mais de 4.000 anos, o Velho Testamento, mais de 4.000 anos. É porque Jesus vem sustentando. Ele não deixou que essa palavra desaparecesse. Não deixou. E a cada dia nós vamos vendo testemunho da palavra de Deus. Porque quando encontra um manuscrito que estava escondido, como lá no Israel, lá perto do Egito, lá, que encontraram na caverna de Qumran, encontraram os livros de Isaías,
Quando foram olhar, rapaz, a mesma coisa que está escrita aqui nos outros manuscritos. A mesma coisa. Livro de mais de 2000 anos, guardadinho lá, porque o Senhor preservou, até das intempéries do tempo, o Senhor preservou, para que não tivesse contestação. A história, se você for na história, tudo que eu falei aqui sobre as dominações dos povos que dominaram Israel, está na história. Está na história. É só você ir na história. Vai na história e você vê que Jesus viveu naquela época. Se não fosse assim, os dias não seriam contados antes de Cristo e depois de Cristo. Tem coisa mais testemunhal do que essa? Pessoas que viveram ali com Cristo, escreveram. João foi um dos últimos livros, foi o Apocalipse, e os livros, o Evangelho de João e as cartas de João. Mais ou menos aí 70 anos, 80 anos depois de Cristo. Porque João morreu velho. João, se eu não me engano, já morreu com 90 e tantos anos. Jesus disse: se eu quiser que ele fique, né? Jesus disse. Pedro perguntou: e esse aí? Não, eu quero que ele fique. Ele vai, como diz assim, Pedro até disse assim: será que ele não vai morrer? Os apóstolos ficaram pensando que João nunca ia morrer, mas é porque ele ia ser o último a morrer. E não morreu de morte como os outros. João morreu de velhice. Os outros morreram de mortes cruéis, né? Mortes cruéis, como Tiago, o Tiago, irmão de João, ele foi esquartejado. Jogaram ele do pináculo e esquartejaram. Mas ele sabia que morreu. Ele sabia que a perseguição ali no primeiro século, logo depois da morte de Jesus, foi recente a morte de Tiago, irmão de João. E homens corajosos, homens de fé, homens de vigor para pregar a palavra, sem medo do que iria acontecer, porque eles sabiam que tinha um Deus poderoso agindo na vida deles. Eles viram, presenciaram o que Jesus passou, que nenhum homem conseguiria passar o que Jesus passou. Ia pedir: não faça mais isso não, eu me arrependo do que eu disse, eu não quero morrer na cruz. Era o que ia fazer, um homem comum ia fazer. Dizer: o que eu falei era mentira, é invenção da minha cabeça. Mas não, a palavra é fiel, a palavra que ele deixou é fiel e verdadeira para se cumprir nas nossas vidas. E ele deu a sua vida, sacrifício de morte, e morte na cruz, como Paulo fala, né? E a gente tem que ter cuidado, né? Davi, ele pediu ao Senhor desse jeito: desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos caminhos que traçaste. Está lá no Salmo 119, 37. É o que nós temos que fazer. Senhor, desvia os meus olhos deste mundo, Senhor, da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, como João fala, né? Lá em João 2, 15 e 16, né? Ele fala sobre isso, a cobiça dos olhos. Nossos olhos são cobiçosos. A gente, às vezes, a gente vê um vizinho com um carro, com uma casa boa. Senhor, eu sou teu servo, mas eu não tenho um carro, eu não tenho uma casa boa. Pergunta, mas é porque a gente ainda
tem a carne gemendo dentro de nós. Nós ainda temos a carne. Então nós temos que matar a carne. Matar a carne para que o nosso espírito ele sobressaia. O nosso espírito, porque o nosso espírito ele pertence a Deus. Nosso espírito pertence a Deus. A nossa alma também pertence. Mas a palavra de Deus diz que o espírito volta para Deus. E a alma, ela vai para a eternidade com Deus ou para a eternidade sem Deus. Nossa alma. Ela vai, dependendo das suas obras, boas ou más, ela vai para o inferno, julgada da condenação. E nós que vivemos em Cristo, nós já fomos julgados. Vocês sabiam disso? Que nós já estamos julgados, mas julgados para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Porque aquele lá em João 3,16 diz: aquele que crê já está julgado, e o que não crê já está condenado. Nós já estamos julgados, nós fomos justificados quando nós aceitamos o Senhor. O Espírito de Deus está sobre nós. Esse Espírito, ele nos purifica a cada dia, para cada dia nós ficarmos mais parecidos com Jesus, com a mente de Cristo. É o que nós temos que pedir, que o Senhor limpe a nossa mente, para que a nossa mente esteja junto com a mente de Cristo. Andem junto, a nossa mente e a mente de Cristo sejam uma só. Um só corpo, uma só alma, um só Espírito, um só Deus, uma só comunhão. É isso, a igreja é isso. A igreja tem que andar assim. Andar num só Espírito, todos nós. Um só Espírito. Qual é esse objetivo de ser um só Espírito? É Jesus na nossa vida. Jesus, 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 Jesus. Só. Somente só. Enquanto as festas juninas, a gente tem que se apartar disso, orientar os nossos familiares, né? Festas, carnaval, todas essas festas são pagãs. Natal, até a Páscoa da Igreja Católica, ela é mundana. Você já viu morrer tanta gente na Páscoa? Tanta bebedeira, tanta briga. Isso é festa que é uma festa religiosa. Acha que o Senhor se agrada de uma festa dessa? Onde vidas são ceifadas? Carnaval. Carnaval, o significado do nome carnaval é a festa da carne. É uma festa romana. Festa da carne. Aí já diz tudo, né? Está liberado. E a gente sabe disso, né? Que é sexo, droga e músicas profanas. E hoje, misericórdia, né? Hoje não é mais Mamãe Eu Quero não, né? É outras músicas. Antigamente era Mamãe Eu Quero, mas hoje não, né? Hoje é sentar na garrafa, coisinha, é fichinha, né? Hoje, né? Era uma música que tinha aí, né? Negócio de sentar na garrafa, né? E aí, infelizmente, muitos dos nossos familiares ainda estão neste mundo. Na bebedeira, na droga, na sexualização do corpo, na sedução, roupas que não são, como é que se diz, apropriadas, né? Esse povo aí está aí no mundão, chamado de mundão mesmo. Mundão da perdição. Mundão da perdição. Porque no mundo jaz o maligno.
Ele governa este mundo. Ele governa este mundo. Mas já está decretado a sentença dele, né? Nós já sabemos disso. E o homem que abraça o mundanismo, ele rejeita Deus, né? Que lá em 1 João 2, na Epístola de João, João 2, do 2 ao 6. Assim diz, ó: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. Propiciação pelos nossos pecados. Quer dizer, ele se fez sacrifício por nós, né? E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro, né? Ora, sabemos que o temos conhecido por isto: se guardarmos os seus mandamentos, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, ele não está na verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Nós devemos andar como Cristo andou. Aqui. Aquele que diz que permanece nele, este deve também andar assim como ele andou. Ele que é Cristo. Nós temos que andar com testemunho de Cristo. É o nosso testemunho fiel. É Cristo. É Cristo. Tiago 4. Vamos ver aqui, tem Tiago 4. Que Tiago ele exorta, né? Tiago 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimigo de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amém? Então, o que nós devemos fazer? Resistir ao diabo, ele fugirá de ti. E é tudo isso aqui. Para nós não há outro caminho senão andar na luz de Cristo. Porque nós éramos o que diz ali em Isaías. Nós vivíamos em trevas, na sombra da morte. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, Ele nos resgatou para uma vida de promessas de um reino onde não haverá ranger de dentes, não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá morte, como aquele hino diz, né? Lá não haverá construção de sepulcro. Lá ninguém vai ver enterro. Não vai existir. Lá é vida e vida em abundância. E a promessa do Senhor Jesus é que nós já estamos vivendo essa vida em abundância em Cristo.
Nós vivemos essa vida em abundância. Basta crer que Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século, até a sua vinda, ou então a gente morrer antes, para se encontrar com Ele. Como Ele disse lá ao ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E como nós já fomos justificados, como Ele justificou o ladrão da cruz, nós estaremos saindo, partindo daqui para a glória. Para a glória. Para esperar, juntamente com os santos lá no céu, vir com Jesus para arrebatar a igreja. Amém? Entendeu? Para o arrebatamento da igreja. Aqueles que foram primeiro, que são os que estão no túmulo, nossos irmãos que já morreram, Paulo fala lá em Colossenses, irão primeiro, né? E nós que estamos vivos, segundo, na volta do Senhor Jesus. Quer dizer, os que estão no túmulo não estão lá com Jesus, que foram para o túmulo. E para finalizar, é necessário sermos vigilantes, nos abstendo de toda forma do mal e nos fortalecendo no Senhor. Jesus nos deixou uma mensagem: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Está lá em Mateus 26, 41. Nós temos que fortificar nossa carne com oração, com jejum, com leitura da palavra, com louvor. Ah, eu não tenho nada para fazer? Tem. Você tem uma vida de oração na sua vida. Você é um crente. Você tem uma missão de orar por aqueles que ainda não conhecem a Deus, de orar pelos seus familiares que estão doentes, de orar pela igreja, de orar pelo evangelismo, de orar para que a igreja seja avivada em Jesus, para que ela cresça. Não somos nós, por vermos 4, 5 pessoas aqui dentro, quando nós estamos pregando, que nós nos entristecemos, não. Não é que a gente queira que a igreja, como o pastor falou, não é visando dízimo, não. É visando almas salvas, que os perdidos venham à luz, que essa grande luz que habita em nós, aqueles que estão no mundo, possam ver em nós essa luz. Eles possam ver, olhar para a gente e ver pessoas transformadas em Jesus, dando testemunha nas nossas casas. Não que ninguém vai ter contenda, mas não, no mundo tereis aflições. O próprio Senhor Jesus disse, porque Jesus nunca enganou a ninguém. Nunca enganou a ninguém. Quer me seguir? Quer me seguir? Rapaz, eu não tenho nem onde inclinar minha cabeça para dormir. Quer me seguir? Leva a minha cruz também. Isso aí é para nós, agora está escrito. Beber do meu sangue e comer da minha carne. O que é isso? É viver com Ele dentro de nós. Sermos testemunhas de Cristo todo dia, toda hora. Tem gente que é crente só na igreja. Não. Essa mentalidade aí é totalmente errada. Abominação para o Senhor. Nós somos crentes na alma, não é aqui na carne, não. Não é coisa que nós sejamos crentes exteriores, não. Porque quando o nosso interior se purifica, o nosso exterior, ele espelha a nossa purificação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.